Bem-vindo, pessoal, ao nosso episódio inaugural do Dupla Digital, uma nova parceria, um projeto novo, que você deve estar ouvindo a gente de diversas plataformas. É um projeto totalmente multiplataforma. Você pode estar ouvindo a gente no Spotify, vendo a gente no YouTube, nos podcasts da Apple, várias plataformas, aonde nesse projeto nós vamos falar de várias coisas, como, por exemplo, direito digital, cibersegurança, cybercrimes, tecnologia. E o mais importante, nós vamos dar muitas dicas de coisas que podem acontecer nesse mundo e que vão ajudar você a navegar no que para muitos é uma coisa muito desconhecida e complexa. Eu estou aqui com o Luiz, Dr. Luiz Augusto Durso, que vai falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto e nos apresentar. Rodrigo, alegria estar aqui com você, alegria estar com todos que nos assistem, que nos acompanham, nesse sonho que hoje se concretiza e que se realiza. Rodrigo é um parceirão, apaixonado por tecnologia como eu, e nós pensamos juntos, por que não ter uma plataforma de diálogo com vocês, de comunicação com vocês, e para trazer informações, dicas, notícias, acompanhar o mundo virtual que nós gostamos tanto com vocês. E aí surge essa ideia, essa parceria, que é a Dupla Digital, que hoje começa como um encontro inaugural aqui com vocês. Então, muito prazer. Sou o Luiz Augusto Durso e eu vou apresentar o nosso sempre debatedor, a nossa dupla aqui, que é o Rodrigo Martinelli. Ele é executivo com mais de 20 anos de sucesso no setor de tecnologia, foi presidente de desenvolvimento de negócios globais da HP. Isso aí, pessoal. Trabalhou por 18 anos na HP. Foi responsável por 3 bilhões de dólares anuais em vendas e atualmente ele atua como diretor global de vendas e gerente geral da Mycina, que é uma empresa britânica de segurança cibernética. Então, alguém que a gente sabe que com certeza tem bagagem, tem conteúdo para o nosso debate. Ele também é autor do livro Seven Steps of Your Career Leader, um livro dedicado ao desenvolvimento de carreira. Em breve estará disponível em português, mas está disponível em inglês para o pessoal. Se formou na Estácio de Sá em São Paulo, em administração de empresa, e também cursou educação executiva na Harvard Business School e na Kellogg. Então, é alguém muito gabaritado, por isso que eu tenho uma honra enorme de fazer essa dupla digital com o Rodrigo, que é muito conhecedor da parte de tecnologia e tem esse currículo maravilhoso. Lembrando que, como é o capítulo inaugural, nós estamos nos apresentando. A partir do segundo não teremos toda essa entrada de apresentação. Claro, a gente já vai direto para o tema. Não é não, Rodrigo? É isso aí. Eu também, Luiz, estou muito feliz em estar aqui com você e também vou te apresentar. Então, para quem não conhece, Dr. Luiz Augusto Filizola Durso, advogado, especialista em direito digital e cybercrimes pelo IBMEC de São Paulo e Instituto Damásio Educacional. Professor de Direito Digital no MBA de Inteligência e Negócios Digitais da FGV. Coautor do livro Advocacia 5.0, e ainda ele tem tempo para ser presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, da Abracrim, conselheiro da Digital Law Academy, pós-graduado pelo Instituto Damásio e IBMEC, pela Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha, e pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Vocês devem conhecer o Dr. Luiz, que está aqui comigo, que sempre faz aparições aí na TV, falando sobre escândalos, sobre crimes digitais, situações. E nada como juntar toda essa bagagem de direito, né, e de conhecimento que ele tem com a minha bagagem de tecnologia. E foi aí que nasceu a ideia do Dupla Digital, não é mesmo, Luiz? Rodrigo, é uma ideia muito legal, estou muito feliz. E a gente pensou como falar de maneira simples, fácil para vocês, seja você estudante, seja você empresário, profissional da área de tecnologia, profissional da área jurídica. Então, a gente vai trazer aqui diversos temas para você, seja qual for a sua qualificação e a sua formação. E como abertura, nós pensamos que nada melhor do que fazer um programa sobre o momento em que vivemos. Fazer, claro, uma introdução à dupla digital, mas principalmente uma introdução ao momento histórico e único que vivemos hoje em dia com a pandemia do Covid-19, do novo Covid-19. Porque, Rodrigo concorda comigo, nós avançamos muito na questão de tecnologia em poucos meses. As empresas se adaptaram ao home office, o pessoal está trabalhando de casa que pode,
todo mundo fazendo compra virtual, tudo migrou para a internet. Tudo que pôde migrar, migrou para a internet em poucos meses. Eu vejo uma evolução aí de anos nesses meses da pandemia. Então, a gente vai fazer nesse episódio um resumão do que estamos enxergando com esse momento pandemia e o momento pós-pandemia, como enxergamos a questão da tecnologia, do direito digital e como fica a vida de todo mundo. Então, a ideia desse primeiro episódio é essa. Eu vou devolver a palavra para o Rodrigo para a gente já começar o bate-papo. Eu acho, né, Luiz, que a primeira coisa que você falou uma coisa muito interessante, que é essa aceleração, né? Normalmente, quando eu falo sobre cibersegurança, eu falo, a gente tinha soluções antigamente. E o antigamente não é ano passado. O antigamente é janeiro. Né? O antigamente é alguns meses atrás. Ou até mais, a questão das próprias empresas, que elas tinham uma visão, por exemplo, do trabalho remoto. Tinha muitas empresas que eram completamente adversas, dizendo, nossa, mas eu não quero que meus funcionários trabalhem de casa. E agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo empresas adotarem permanentemente o trabalho remoto. Só que isso desencadeia uma série de outras atividades que muitas vezes pode comprometer a integridade digital das empresas, como também a própria proteção individual de cada um dos colaboradores daquela empresa. E aí, Luiz, eu queria te fazer essa pergunta. Como é que você vê, do ponto de vista legal, toda essa mudança, né? E quais os riscos que você vê que incorrem nessa mudança, até do ponto de vista de proteção individual dos colaboradores das empresas? Bom, quem nos acompanha no YouTube está vendo que eu estou sem terno e gravata. Aqueles que já me conhecem normalmente vão me ver de terno e gravata. Então, eu já estou me adaptando a esse novo mundo digital, esse novo mundo de home office, porque o escritório não abre fisicamente faz 3 meses. Nós estamos com todos os advogados em home office, todo mundo trabalhando, o escritório está funcionando, mas em caráter excepcional de home office. E nós percebemos uma obrigatoriedade de evolução. Então, o mundo teve que evoluir. Você falou, tem empresas que estão pensando em nem voltar mais, entregando os conjuntos, entregando prédios a determinadas empresas gigantescas, milionárias. E por que isso? Porque o ser humano, com a pandemia, todos nós percebemos como a tecnologia é positiva quando aplicada de fato, e claro, o momento que obrigou essa aplicação, mas quando aplicada ao nosso dia a dia e a gente acha soluções. Aí eu acho que a resposta hoje são as soluções. Então a gente deve ter, olha quanto aplicativo, quanto programa, quanta informação tem disponível na internet. Mas a gente não usa, a gente não sabe onde procurar, não sabe qual usar. O momento que eu vejo é que as pessoas tiveram que procurar, tiveram que usar. E pessoas, eu falo, desde empresas até pessoas físicas ou funcionários. E aí estão usando na prática isso. E claro, quando você troca a turbina do avião voando, tem problema, é mais difícil. Então, quando você obriga todas as empresas, de uma hora para outra, a ter home office muito maior, em muito mais intensidade do que eles tinham antes, você encontrará os novos desafios, os novos problemas. E aí, quais são esses problemas que eu enxergo hoje, nesse momento de pandemia, porque ainda estamos em pandemia, eu ainda estou em home office, por isso a vestimenta, mas você percebe que as empresas perceberam, os funcionários também, que a sua casa não é tão segura. A empresa é extremamente segura, porque a empresa que se preocupa com segurança digital investe em TI, investe em firewalls, investe em segurança da informação, em criptografia. Agora, o funcionário em casa, que nunca esteve em casa, pega aquele seu computador velho, que ele pouco usa, que ele usa para... Antes usava para diversão, agora vai usar para trabalho, pluga na rede e começa a usar. Começa a acessar o sistema da empresa. E isso, qualquer um que atua na área de tecnologia, de segurança da informação, percebe que pode ser extremamente vulnerável. Porque esse indivíduo pode não ter o melhor antivírus, ou às vezes nem tem antivírus, pode ser vítima de uma engenharia social, e os bloqueios naturais da empresa funcionam para impedir isso. E o funcionário nem sabe como agir, mas a empresa é tão blindada que ele não cai nesses golpes, ou não tem risco de ser invadido. Mas na casa dele, ele é uma presa fácil, muitas vezes. E aí a gente percebe um momento de migração de inteligência, que antes era um investimento muito grande em segurança digital, mas hoje é um momento de preparação, de treinamento. Você precisa ensinar o seu
funcionário e não blindar ele dentro da empresa, porque uma hora para outra, principalmente hoje, ele vai precisar acessar à distância, remotamente. E aí que está o risco. Então, nós temos hoje uma evolução na questão de treinamento de funcionários, principalmente para não cair em phishing, não cair em engenharia social, e isso é magnífico. Então, eu vejo um momento, respondendo a sua pergunta, como um momento de reflexão, de evolução, mas também de aprendizado para gastarmos melhor, treinarmos melhor. E eu queria te perguntar, devolver a pergunta, como você enxerga essa evolução, você que atua em empresas de tecnologia, você acha que essas empresas, principalmente de tecnologia, já estavam preparadas? Que aí você vê, por exemplo, empresas como a Google, a Apple, que já tinham esse sistema do cara trabalhar de onde quiser, escrever na esteira, me fugiu o nome. Como que funciona? Como que chama, Rodrigo? Me ajuda? Você Na vê rede, na rede. Estava lá na rede trabalhando. Então, você tinha já uma tendência, mas todas as empresas de tecnologia são assim? A que você trabalha é assim? Então, minha pergunta é essa: como você enxerga que essas grandes empresas elas já estavam servindo de exemplo às pequenas ou agora com a pandemia isso mudou? Muito boa pergunta. Eu acho que acontece o seguinte, né? Você foi muito brilhante quando você falou sobre essa mudança de estágio. E aí eu acabo falando que houve um achatamento, né? A gente estava buscando o achatamento da curva da pandemia e, na verdade, a gente também fez uma outra coisa, um efeito colateral, que é o achatamento do perímetro cibernético. E o que é isso? Você mesmo falou, a empresa estava protegida. Então, aquele escritório que agora foi devolvido, ele tinha os firewalls, ele tinha todas as proteções e quando o funcionário entrava naquele escritório, ele trabalhava protegido. E agora, eles até tinham algumas pessoas que trabalhavam de home office, que trabalhavam fora. E eles decidiram tomar esse risco. Olha, eu tenho 10% da minha força que trabalha fora, ou menos, vou tomar o risco, não preciso de uma política, não preciso de ferramentas, não preciso de soluções. E o que aconteceu foi que com a pandemia, as pessoas foram impedidas de entrar nessa fortaleza que tinha sido criada. E agora o que acontece? Eles estão em todos os lugares. Então houve um achatamento desse perímetro cibernético, ou seja, existem mais pontos vulneráveis. E aquela fortaleza que foi criada, ela não serve para mais nada. E dá para blindar todos? Todos os pontos? Daria para blindar todos os pontos novos? Existem várias soluções que você vai mitigar. Normalmente eu falo que tem 3 grandes lados, né? A conexão, ou seja, a transmissão dos dados, o dispositivo, ou seja, a proteção do dispositivo e também as credenciais. Então, são 3 grandes lados que você tem que buscar. Mas antes da gente aprofundar aqui, eu queria responder sua pergunta. Eu acho que as grandes empresas, elas criaram ao longo do tempo essas políticas. Ou seja, enquanto aquela empresa menor ou uma empresa onde o CEO era adverso a um trabalho remoto, a um trabalho flexível, eles não tinham uma política, eles não tinham as ferramentas, eles não tinham um investimento para garantir que aquele pool de funcionários que estava trabalhando fora tivesse uma segurança. E agora eles são forçados a criar isso. O CEO que era adverso agora tem que aceitar que isso é uma realidade. Eles foram forçados. Por isso que tem muita gente falando que o salto tecnológico foi, né, em muito tempo e em alguns meses. E você mencionou isso logo no começo. Então eu acho que as grandes empresas tinham essa flexibilidade. Eu tenho uma visão particular sobre as empresas de tecnologia que criaram o horário flexível, porque algumas deu muito certo, outras não deu tão certo, porque realmente tinha funcionários que ficavam jogando ping-pong o dia inteiro, certo? E isso foi um conceito que foi criado da tecnologia, e aí outras não, outras realmente a flexibilidade, o trabalho por objetivo realmente rendeu. Só que agora a gente rasga tudo isso. A gente rasga tudo isso e vai para todo mundo trabalhar em casa. Então eu acho que sim, eles criaram um patamar, mas que não foi totalmente absorvido e compreendido pelo mercado por uma questão de flexibilidade, de poder ou não adotar. E agora a gente chegou num momento que não existe essa opção. Você tem que adotar, você tem que investir, você tem que criar essas proteções. Respondi a sua pergunta? Respondeu muito bem. E sabe como eu enxergo isso também? Que vai depender da função daquele funcionário, daquele indivíduo e também
do objetivo da empresa. Então, do objeto da empresa. Às vezes tem empresa que vende mercadoria, empresa que presta serviço, empresa que é digital, como um Facebook da vida. Então, vai depender qual é o serviço prestado por aquela empresa para ver se ela funcionaria ou não de home office, né? Acho que também vai depender de cada empresa ver se é possível adaptar pelas suas funções. Isso é muito relativo, né? Eu acho que isso também obrigou, claro, muitas, quase todas, a agirem diferente, a ter home office agora na pandemia, mas terão muitas que podem trabalhar e não sabiam com metade home office, metade sem, com o indivíduo vindo 2 vezes ou 3 vezes por semana na empresa. Mas antes da gente falar sobre isso mais, eu quero saber, Rodrigo, onde você está agora? Eu? Porque muita gente está assistindo a gente no bate-papo virtual, está achando que a gente está gravando no mesmo lugar. Eu queria saber onde você está para o pessoal também entender como está sendo essa dupla digital. Eu fico aqui nos Estados Unidos, no estado do Texas. A cidade maior, mais perto aqui é Dallas. Eu moro numa cidade chamada Frisco, que é no norte de Dallas. E essa ferramenta maravilhosa aqui, que é a teleconferência, nos juntou, né? Nos uniu. Então é interessante você falar isso, porque muita gente não sabe realmente aonde as pessoas estão. E isso dá uma palhinha do que é o nosso futuro agora. Essas conexões virtuais, até parcerias, podem acontecer sem você estar fisicamente no mesmo lugar. Ou olha, no nosso caso aqui, 10 horas de voo de diferença de um para o outro. Não é bárbaro isso? Eu estou em São Paulo, o Rodrigo está nos Estados Unidos, e olha que legal, porque sempre quando se fala em tecnologia, a gente começa a falar, o pessoal fala, mas está faltando alguém que mora nos Estados Unidos, porque quando se fala em tecnologia, a gente pensa no berço, ou em um dos berços da tecnologia, e é exatamente o Vale do Silício, o próprio Estados Unidos como uma potência. Então, a gente fez questão, né? É muito legal essa parceria, porque eu sei que o Rodrigo está nos Estados Unidos, tem uma visão muito atual da tecnologia por lá, e eu estou aqui em São Paulo trazendo a visão brasileira. Por isso que essa dupla, por isso que eu perguntei onde você estava, a mostrar que teremos visões até divergentes, claro, nós não vamos concordar com tudo, nada é combinado aqui, a gente está fazendo um bate-papo espontâneo, não tem pauta, não tem nada, é o tema, o direito hoje, a questão da segurança na época de pandemia e pós-pandêmica, e a gente está conversando com vocês. Então, é legal saber que o Rodrigo vai trazer esse viés brasileiro e eu estou aqui em São Paulo. Muito legal, muito bom. Então, aí dando continuidade, né, vou tocar aquele ponto que a gente abriu e que a gente não fechou, que na verdade, né, são as conexões, né? Então, assim, trabalhar com as conexões, ou seja, como é que o seu dado é transferido de um ponto para o outro, a segurança do dispositivo, seja física ou também lógica, no caso do antivírus, né? A importância de ter antivírus, de ter um treinamento de phishing, das pessoas saberem o que é phishing, e também as credenciais. É uma coisa que as pessoas esquecem, porque, na verdade, eu não sei se você sabe, aposto que você deve ter alguma senha só. Estou brincando com você. Mas o ponto é que nós, seres humanos, a gente tem dificuldade de memorizar senhas ilógicas. Que o grande problema, pessoal, não é ter maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais ou números. Rodrigo 2020 Martinelli, exclamação, é uma senha forte, mas tem lógica. E aí os hackers conseguem descobrir. Agora você imagina com as pessoas mandando senhas de um lado para o outro através de e-mail, através de ligações telefônicas, através de WhatsApp. É criptografado? É criptografado. Mas quantas pessoas mesmo já tiveram um WhatsApp clonado aí, Luiz? Aqui no Brasil, a gente teve uma pesquisa que apontou que já tivemos mais de 8 milhões de vítimas com problemas relacionados à clonagem de WhatsApp. Então, assim, tudo é seguro, mas é seguro relativamente falando, né? Eu normalmente digo que não existe nenhuma solução de cibersegurança que vai resolver 100%, porque isso é uma coisa viva. Todos os dias acontece uma coisa diferente. Então, só para fechar esse ponto, quando você for pensar no trabalho remoto, o trabalho remoto tem as transmissões, e aí muita gente caiu na VPN chinesa, né, de baixar uma VPN achando que ia proteger os dados da empresa, e na verdade a VPN estava filtrando esses dados. Cuidado com isso. Né? Rodrigo, explica para o pessoal o que seria uma VPN. Eu acho que quando a gente usar o termo técnico aqui no bate-papo, a gente sempre pode fazer um parágrafo e explicar o que é, porque a gente pode ter estudantes, jovens nos assistindo, ou até pessoas com mais idade que não conhecem tecnologia, então se você puder explicar.
Claro, VPN, Virtual Private Network, é um aplicativo que vai criar um túnel, ou seja, todos os dados que forem do ponto A para o ponto B, quando você está conectado, por exemplo, numa Wi-Fi pública, ela fica disponível na internet. O que uma VPN faz? Ela cria um túnel e criptografa esses dados, ou seja, esses dados eles não vão conseguir ser interceptados enquanto você estiver usando essa aplicação. E aí o que Dá para mudar o aconteceu? meu IP com VPN? Pois não, desculpa? Consigo mudar o meu IP com VPN? Você consegue mudar o seu IP com VPN. Tem gente que usa VPN para Netflix. Tem gente que usa VPN para Netflix, porque E ele vai olha que, fazer uma conexão e usar um VPN, um IP dos Estados Unidos para poder usar o Netflix. porque o Netflix identifica automaticamente pelo número de IP onde você está. Então tem muita gente que viaja e, por exemplo, eu estou na Espanha, conecto na Wi-Fi do hotel e abro o meu Netflix, só vai ter filme espanhol, talvez nem tenha na legenda em português. Hoje isso pode ter sido alterado, mas teve uma época que alguns conteúdos eram exclusivos para determinados países. Então muita gente baixava o VPN, instalava e usava para mudar o IP para ver aquele conteúdo exclusivo de determinado país sem saber do risco. E você bem lembrou, a VPN chinesa pode interceptar informação. Porque a Exatamente. proprietária, titular ali, quem criou essa VPN era uma empresa chinesa que podia interceptar. Então, até nisso tem risco, né, Rodrigo? Normalmente eu costumo dizer que tudo que é feito na correria incorre em riscos. E foi o que aconteceu. A gente teve que reagir a esse cenário e muitas pessoas falaram, poxa, a empresa não me dá ferramenta, vou pesquisar uma VPN, porque ouvi, alguém falou que é legal, e vai lá e baixa uma VPN que, na verdade, não está protegendo o seu dado, e sim está subtraindo, coletando essas informações. Obviamente, eles não vão coletar tudo, porque eles vão filtrar, e o que for de interesse deles, alguma informação, eles vão subtrair e reter, em algum momento eles vão usar. Isso é uma outra coisa, né, Luiz? As pessoas acham que o ataque de hacker ele acontece imediatamente. E, na verdade, não funciona dessa maneira. Existe uma coleção, eles vão coletando informações até o momento que eles conseguem fazer a invasão. Mas é legal você falar sobre a gente sempre explicar melhor para as pessoas esses termos técnicos que são muitos e, gente, vocês não têm realmente que saber isso. É a nossa obrigação trazer para vocês de maneira simples e didática. Não é, Luiz? E que se a gente usar algum termo, ficar dúvida, comenta aqui no vídeo, principalmente no YouTube, que a gente responde no próximo vídeo. Mas isso pode até ser um dos nortes do nosso canal, é desmistificar alguns termos técnicos. Por exemplo, você e eu usamos o termo phishing. E o que seria phishing? O que seria o e-mail phishing? E aí vem de pescaria mesmo, do inglês de pescaria. E por que a pescaria? Porque o indivíduo cria um e-mail falso, que qualquer um ali poderia cair. Então, eu crio um e-mail falando que eu sou da Polícia Federal, e você foi intimado e precisa clicar no link, porque qualquer um pode ser intimado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos. E aí eu mando, né, o criminoso manda para milhares e até milhões de pessoas, e quem caiu, caiu. Quem ele fisgar, fisgou. Então ele pode tanto instalar um vírus, como conseguir um dado pessoal. O e-mail phishing vai nesse sentido. A gente usou também engenharia social. Esse termo é muito usado para nós da tecnologia, porque é uma engenharia construída pelo criminoso com características sociais da vítima. Então ele percebe que a vítima gosta, como ela agiria, etc., e cria essa engenharia para enganar a vítima, para manipular. Então, vamos supor, o Rodrigo gosta muito de cachorro, ele tem um cachorrinho bonitinho, vamos supor, e eu crio uma engenharia social falando, olha, veja dicas para cuidar do seu cachorro, e etc. Clique aqui, e você sabendo, né, o criminoso sabendo o que ele gostaria de ler, fica mais fácil para aplicar essa engenharia social, que é exatamente esse golpe feito sob medida para a vítima. Então, a gente vai também explicando esses termos e voltando ao tema principal, fazendo uma reflexão mais filosófica do que jurídica. Então, eu vejo um momento de evolução humana. Evolução humana porque a pandemia é muito triste, nós tivemos muitas mortes, mas obrigou a mudanças diárias e mudanças no dia a dia da vítima de maneira muito mais impactante, porque podia ser uma mudança da gente sempre usar máscara. Não ia mudar nada. A gente só ia usar máscara, mas ia continuar indo para a empresa, continuar trabalhando fisicamente. Mudou tudo. A gente parou de trabalhar fisicamente. Muita gente teve que parar
Muita gente pela primeira vez fez uma compra virtual, pela primeira vez pediu comida pelos aplicativos de entrega. Isso é um avanço que mostra como as startups podem facilitar as vidas e são bem seguras. Foi como eu falei, parece que o momento de pandemia e pós-pandemia é o momento que a gente percebeu que o mundo virtual e tecnológico tem muito a colaborar, mas a gente precisa saber que ferramentas interessam e como usar de maneira segura. Eu acho que é quase um casamento, Rodrigo. Nós estamos no momento de procurar a nossa futura esposa e várias ferramentas que podem ajudar muito uma empresa, até a gestão virtual, e hoje foram descobertas. Então, é um momento de reflexão, como eu vejo respondendo à pergunta do nosso tema principal, é um momento único do mundo, uma das maiores pandemias na história, que obrigou a gente a evoluir, só que no momento da história é muito diferente, no momento que a gente está servido pela tecnologia. Então, eu vejo como muito positivo, tirando, claro, toda a parte triste da pandemia. Muito legal, Luiz. A gente está caminhando para o final desse primeiro capítulo, desse capítulo inaugural, e eu queria dizer exatamente reforçar um ponto que você falou. Acho que nós nunca estivemos tão conectados, certo? Em vários aspectos, né? Você falou sobre fazer compras virtuais, pedir comida e outras coisas que foram aparecendo, né? Porque a gente falou que é numa era digital, a era do on-demand, né, onde você vai e pede as coisas sob a demanda quando você precisa, né? Não sei se você lembra, acho que você é um pouco mais jovem, mas bem jovem, na verdade, a GM, o primeiro carro da GM que você podia comprar 100% pela internet foi o Celta, né? E eu comprei o Celta, meu segundo carro foi um Celta, que eu fui lá e eu fiz o pedido de como eu queria ele, todos os acessórios, tudo, e veio exatamente aquele carro do jeito que eu pedi, eu esperei. Então, isso faz bastante tempo, né? Bastante aspas, né? Porque faz o quê? 20 anos? Faz 22 anos, exatamente. Então, se a gente parar para pensar, a gente evoluiu nesses 22 anos, o que na história de 100 anos a gente não tinha evoluído. Exato. E quanto a gente evoluiu agora em 5 meses, essa própria ferramenta que a gente está usando, o Zoom, como explodiu, e outras ferramentas que explodiram a utilização por causa que todo mundo foi forçado a isso, né? Então, assim, a gente nunca teve tão conectado. E isso, pessoal, faz com que a gente lembre que nós temos a obrigação de entender o que a gente roda. E, de novo, o nosso objetivo aqui é desmistificar, trazer dicas, facilitar a sua vida. Mas a verdade é que a Google, a Apple, eles são plataformas e nós vamos ajudar vocês a navegar e entender como isso tudo funciona. Porque, na verdade, nós temos a responsabilidade de entender até um certo nível. Aqui ninguém quer que vocês saiam programando em Python, mas a gente quer que vocês entendam o que vocês estão carregando na mão. Não é mesmo, Luiz? E aproveitar também para fazer bate-papo sobre as últimas notícias. Eu até proponho aqui nos próximos encontros a gente falar sobre o Face App, sobre o TikTok, coleta de dados pela Alexa. A gente pode falar também de LGPD. Eu acho que tem muito tema e por isso essa ideia de parceria é muito legal. Eu acho que a gente já está caminhando para o final, então eu já vou agradecer ao Rodrigo de novo, agradecer a vocês. Sejam bem-vindos. Claro que esse é o primeiro episódio, a gente sabe que não vai ter 1 milhão de visualizações, mas eu deixo o registro porque eu vou usar essa fala para quando a gente chegar no capítulo 50, 100 e tiver 1 milhão de visualizações. Então, espero vocês, se inscrevam nos canais, dê o likezinho, a joinha, que já fazendo bico de youtuber, dê seu like e sigam a gente nas redes sociais, meu Instagram é Luiz Augusto Durso, o Rodrigo vai passar o dele também e fica também já a chamada para o próximo episódio para a gente falar também de direito digital, nos aprofundar na questão jurídica, falar um pouco sobre as leis, extorsão na internet, etc. Mas esse primeiro episódio foi muito bacana com a abertura. Obrigado, Rodrigo. Viu? Obrigado, Luiz. Eu também vou deixando aqui o meu obrigado a todos vocês, a sua audiência. Compartilha, deixa aquele like, subscreve aí, se inscreve, né? Subscribe. Inscreve aí no nosso canal. E rodrigo.s.martinelli, digital dupla no Instagram, e aqui o nosso canal do YouTube, Spotify e por aí vai, sempre dupla digital. Pessoal, muito obrigado e até mais. Tchau.